Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal C3PO e hoje eu vou falar disso daqui, ó. Não sei se vocês conhecem esse personagem aqui, é de As Crônicas de Nárnia. As Crônicas de Nárnia são uma série de livros que foram escritas por C.S. Lewis, que posteriormente viraram filmes. Existem 3 filmes, o primeiro, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, o segundo, O Príncipe Caspian e o terceiro, Viagem do Peregrino da Alvorada. Hoje eu vou falar do primeiro filme, que é O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Nesse filme nós temos o bem e o mal bem definido. Dá para claramente perceber quem que é do bem e quem que é do mal. O rosto do bem é o Aslan e o rosto do mal é a Feiticeira Branca. Então o filme é o conflito entre esses dois, os seguidores de Aslan e os seguidores da Rainha Branca, lutando para ver quem teria o domínio de Nárnia. Os personagens principais são a Susana, o Pedro, o Edmundo e a Lúcia. Esses, na história de Nárnia, eles são conhecidos como filhos de Adão, que eles vieram do nosso planeta Terra normal. Eles não são nativos de Nárnia. Lá, eles são conhecidos como filhos de Adão e filhas de Eva. No começo do filme, quando Edmundo vai para Nárnia pela primeira vez, ele se encontra com a Feiticeira Branca. E ela consegue convencer ele a levar os seus irmãos e as suas irmãs para dentro de Nárnia e levar até o palácio da Feiticeira Branca. E ela consegue fazer isso dando apenas um pequeno potinho de manjar turco para ele. Ele ficou feliz com aquilo, ele queria mais, ela prometeu mais daquilo. Mas foram só promessas, e com o passar do filme, nada daquilo que ela prometeu, ela cumpriu para com Edmundo. Então, depois de passar um tempo do filme, todos os 4 irmãos eles entram em Nárnia. E Edmundo tenta levá-los até a Feiticeira Branca, mas eles não conseguem. A Lúcia, como ela foi a primeira a entrar, os irmãos mais velhos, a Susana e o Pedro, ouviram ela em vez de ouvir Edmundo. Mas mesmo assim, Edmundo vai para o palácio da Feiticeira Branca sozinho. E quando ele chega lá sozinho, ela fica com raiva, porque ela queria que Edmundo levasse também seus irmãos. Porque seus irmãos eram os únicos que poderiam detê-la numa guerra. Os filhos de Adão e as filhas de Eva, na profecia, estavam falando que eram os únicos que iam conseguir detê-la na guerra. Então a feiticeira prende o Edmundo. Enquanto isso, Pedro, Susana e Lúcia vão até o acampamento onde está Aslan. E lá eles conversam com Aslan, eles ganham ferramentas, equipamentos para conseguir lutar a guerra que estaria por vir. Depois de um tempo, o Edmundo ele consegue fugir do Palácio da Feiticeira Branca e vai até o acampamento de Aslan. E quando ele está lá, a Feiticeira Branca chega e fala que há um traidor no meio do povo e que aquele traidor deveria morrer. Caso ele não morresse, o país inteiro de Nárnia sofreria. E o traidor era Edmundo, e Aslan não queria deixar Edmundo morrer. Então Aslan chama a Feiticeira Branca para um lugar reservado e lá eles começam a conversar. E eles vão conversando até chegarem a um acordo. Edmundo não morreria mais. Mas a lei pedia sangue, alguém precisava morrer no lugar dele. E Aslan ele se sacrifica no lugar de Edmundo. E uma cena muito triste mostra Aslan indo até o lugar onde ele seria morto, lá na mesa de pedra. E as pessoas, os seguidores da Feiticeira Branca, debochando dele, rindo da cara dele. Eles amarram Aslan e cortam todo o pelo dele para demonstrar que lá ele não tinha força, ele não tinha influência para nada. Ele era só um leão fraco, que não tinha nenhum poder a mais do que eles. Eles eram mais fortes do que Aslan. E depois de cortar todo o pelo de Aslan e ele ficar feinho assim, a Feiticeira Branca pega e mata Aslan. Lúcia e Susana estavam lá vendo essa cena e elas ficaram muito tristes. Elas ficaram lá a noite inteira chorando ao lado do corpo morto de Aslan. Mas quando chegou de manhã e elas precisariam voltar para o acampamento, elas ouviram um barulho na mesa de pedra e quando elas olharam para lá, a mesa estava rachada e o corpo de Aslan já não estava morto em cima da mesa. Aslan tinha ressuscitado. Depois disso, Aslan, Susana e Lúcia, elas voltam para a guerra, onde Pedro e Edmundo estavam lutando contra a Feiticeira Branca, contra o exército da Feiticeira Branca. E eles chegam lá, onde a luta estava aparentemente perdida. Quando Aslan chega, o jogo vira. Eles começam a ganhar de novo a batalha. Eles levam um reforço também, porque Aslan tem muita influência em Nárnia e ele é o verdadeiro rei de Nárnia. Então ele é chamando todos os seus apoiadores, todas as pessoas que apoiavam ele secretamente, ou aquelas pessoas que estavam escondidas, ele vai chamando. E ele leva um exército a mais, um reforço a mais para Pedro e para Edmundo, para que eles conseguissem ganhar aquela batalha. Depois disso, a Feiticeira Branca é morta. Depois dela ser morta, o inverno sem fim acaba e Aslan é o verdadeiro rei de Nárnia de novo. Ele reina naquele lugar e o mal tinha sido vencido.
Esse filme é uma ficção cristã. Então, o C.S. Lewis ele se baseou muito na palavra de Deus, no Evangelho, para escrever esse filme. Como, por exemplo, o Aslan, ele é Jesus, o sacrifício de Aslan representa o sacrifício de Jesus. O Edmundo representa nós, que somos pecadores, que muitas vezes escolhemos o mal em vez de escolher o bem. Muitas vezes nós escolhemos as coisas erradas em vez de escolher as boas. Nós escolhemos trocar o que é bom por prazeres momentâneos, igual o Edmundo trocou a presença de Aslan por um pequeno pote de manjar turco. Muitas vezes nós agimos assim também. Nós trocamos o que é bom, a presença de Deus, por prazeres momentâneos, por coisas que são passageiras e depois de um tempo vai passar e você vai precisar buscar mais daquilo para se satisfazer. E quando nós fazemos isso, nós ficamos presos ao pecado. Assim como a feiticeira branca prendeu a Edmundo e agora o sangue dele pertencia a ela, a feiticeira branca, nós, depois de pecarmos, nós já não somos merecedores da graça de Deus. Como diz em Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Nós, como pecadores, todos deveríamos morrer. O nosso salário, o nosso direito como pecador é morrer. Mas Jesus, ele morreu no nosso lugar. Assim como Aslan, ele entregou sua vida para salvar Edmundo, Jesus também entregou sua vida para nos salvar. E no processo de Jesus ser preso até o momento da morte, ele foi muito caçoado, muito zombado pelos seus inimigos. As pessoas zombavam dele, cuspiam na cara dele, chicotearam ele e deixaram ele todo feio, todo ensanguentado. Os inimigos botaram uma venda nos olhos dele e batiam na cabeça dele falando assim: se você não é Cristo, se você não é o rei, nos diga quem está batendo em você, zombando do poder dele. E na hora de sua crucificação, os soldados jogaram sorte para ver quem que ficaria com as roupas de Jesus, zoando a cara dele como se ele não tivesse nem mais poder sobre suas próprias roupas. E sim, agora era dos soldados, e os soldados quem mandavam nas roupas dele. Mas lá na cruz foi onde Jesus demonstrou o seu maior amor. Enquanto ele estava sendo acusado injustamente, ele fala para Deus: perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus nos demonstra um grande amor para com aquelas pessoas, porque mesmo ele não fazendo nada, mesmo aquelas pessoas estão totalmente erradas para com ele, ele pede perdão para Deus por causa delas. Assim como a mesa de pedra quebrou e a profecia de Nárnia foi cumprida, Jesus também, ao morrer, o véu do santuário foi rasgado e a profecia foi cumprida de que viria o Salvador para nos salvar dos nossos pecados. Jesus venceu a batalha contra o mal. Ao morrer e se ressuscitar, ele tem um direito à vida e da morte. Ele tem poder sobre a vida e sobre a morte. Agora, as chaves da morte estão sobre as suas mãos. Ele tem toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Jesus entregou a sua vida para que nós pudéssemos ter o direito da vida, e por isso ele reinará para todo sempre. O Rei dos Seis, o verdadeiro Rei, ele reinará sobre esta terra, e não há ninguém que irá tirá-lo do trono, ele será o nosso Rei eternamente. Deus te abençoe.